Boa noite, igreja. Quem vai ficar com saudade do pastor, eu quero dizer que eu sou 50% dele. E o resto 50% é misericórdia. Então, por favor, não sintam saudade. Se você olhar bem para mim, você vai ver que o riso é igual. Inclusive o dedo do meu pé. Vocês podem sentar. Eu não vou ler da palavra, não. Eu vou começar com o testemunho. Que esses dias, me impactou muito. E quando aquilo que impacta a gente, que traz transformação, a gente precisa compartilhar. Eu vi o testemunho de uma ex-bruxa, e ela começou a falar que desde o início da caminhada dela, desde quando ela é criança, ela foi treinada para poder trabalhar no ocultismo. Na verdade, a família dela disse que era uma herança. Na verdade, foi uma imposição na vida dessa criança para que ela pudesse visitar um mundo invisível. Na verdade, essa mulher, ela fala que os olhos naturais não iriam conseguir ver o que ela consegue ver. Humanamente falando, iriam ficar horrorizados de tamanho terror. Talvez isso explique muitas vezes a gente deixar um pouco a palavra de Deus um pouco de lado, ou então achar que a gente não vive numa luta real, porque os nossos olhos não contemplam essa realidade. E ela consegue visitar os dois mundos, tanto o natural como o invisível. E ela falou o seguinte, que a função dela era trazer as trevas no lugar que ela chegava. Só que tinham pessoas que ela falava que eram intocáveis. Intocáveis. E toda vez que ela recebia uma função de levar, de executar, sobre a vida daquela pessoa, porque ela sabia exatamente a fragilidade de cada um. E essa mulher tocava nas finanças, na família, na saúde, na mente. Quando ela chegava em algumas pessoas, ela não conseguia tocar. Ela dizia que é como se tivesse uma marca que brilhava como chama. E quando ela se aproximasse, quando ela se aproximava, é como se aquilo tudo fosse desfeito. E ela começava a invocar os poderes dos mais altas patentes de demônio, e ela não conseguia chegar perto desses intocáveis. E o que acontecia? Os demônios cobravam dela. Mas ela ainda era cega, porque ela achava que, na cabeça dela, tudo que ela vivia, o poder que o demônio dava a ela era suficiente. E o que me atentou foi exatamente que ela falou que quando ela tentava chegar perto dos intocáveis, essa chama dissipava tudo pelo ar. Agora você pode ficar de pé. E você pode abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Amém? Já acharam? Fala assim: não apagueis o Espírito. Pode se sentar. Então, quando eu vi esse testemunho, o que eu pensei? Não posso deixar essa chama se apagar. Essa chama precisa ficar acesa. E quando o Senhor ministrava no meu coração, fui buscar e o Senhor me levou em 1 Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito. E esse trecho dessa carta foi uma carta para a igreja tessalônica, que Paulo, ele estava exortando aquela igreja, que era uma igreja apaixonada, era uma igreja do primeiro amor, recém-convertida, mas que estava abalada, que estava confusa, porque acontecia que ela não conseguia interpretar bem alguns conceitos que Paulo havia ensinado. Paulo falou de várias coisas, mas eles achavam que Jesus viria a qualquer momento. Jesus podia vir em segundos, em minutos, em horas, em meses. E eles começaram a confundir tudo. E aquela confusão começou a trazer questionamentos. Começava a ter
falsas cartas, falsas profecias, e tudo aquilo gerava o quê? Questionamento naquela igreja. E Paulo chegou e falou assim: não apagueis o Espírito. Aquela igreja, ela estava tão confusa que ela não entendia quando um crente morria, sendo que Jesus não tinha voltado. Aquele crente vai ficar sem salvação? Eles estavam tão assim confusos que eles largavam seus empregos porque pensavam: por que eu vou trabalhar se Jesus já voltar amanhã? Passaram a depender dos outros, só que nada disso estava acontecendo. E quando a gente não tem a resposta para as nossas expectativas, o que acontece, igreja? A igreja começa a esfriar. E foi exatamente isso que estava acontecendo com aquela igreja, que estava apaixonada. Só que Satanás, ele persegue uma igreja que é apaixonada. Uma igreja apaixonada é uma igreja perseguida. Uma igreja apaixonada, ela faz diferença onde ela chega. Não diferente de nós, porque uma igreja apaixonada, ela é perseguida. Você não é perseguido? Igreja, vocês não são perseguidos, porque existe uma luta real da tua carne com o Espírito Santo. Nós somos perseguidos porque queremos nos manter o quê? Com a chama acesa, apaixonados por Cristo. E Satanás não cessa de colocar investidas na nossa vida, questionamentos, confusões, para que você mude o alvo e essa tua chama venha se apagar. Só que uma igreja apaixonada é uma igreja unida. Uma igreja apaixonada, os membros não andam cada um em um lugar. Uma igreja apaixonada, ela cresce junto. Outro dia eu ouvi um pastor falando assim: eu sou igreja. E ele falou assim: você não é igreja. Você é igreja quando você está com a sua igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é igreja sozinho. Só que quando Satanás começa a perseguir, não pense, igreja, que ele quer tirar você daqui. Não. Ele quer que você fique aqui, doente, frio. Porque a frieza espiritual é como uma doença infecciosa que vai se alastrando pelo corpo. E aquele corpo de Cristo fica doente. E deixa de aguardar a vinda do Mestre. E deixa de estar ansiosa pela volta de Cristo. E deixa de estar aguardando o noivo voltar. Porque a igreja está perecendo. Porque a igreja está sendo perseguida e ela está focando na perseguição ao invés de focar na volta de Jesus Cristo. Aquela igreja de Tessalônica passava por várias confusões, vários questionamentos, e isso é a nossa vida, igreja. Nós somos a igreja apaixonada por Cristo, que Satanás tem a nossa vida como alvo. Satanás quer tirar você do alvo, quer chegar, quer jogar um balde de água fria, de gelo, para que você possa se esfriar. E quando você se esfria, uma igreja sem a luz, sem o fogo do Espírito Santo, não tem nem razão para estar aqui. Acho que eu até já compartilhei, uma vez eu vi um testemunho que eu fiquei tão impactada, que acho que eu já falei mais 10.000 vezes. Aquele Benny Hinn, no livro dele, ele falou que ele chegou no culto, na verdade ele estava na casa dos primos, e lá com os primos Deus queria falar com ele. E ele falou assim, agora não dá, eu estou com os meus primos aqui, depois eu falo com o Senhor. E o Senhor falava para ele: se separa, eu quero falar com você. E ele ignorou a voz do Senhor. E ele falou assim: não é o momento. Estava sem ver os primos há muito tempo, precisava daquele momento com a família dele. Aí depois passou, veio o culto. Aí quando veio o culto, um culto vazio, sem unção de Deus. Ele foi para o joelho e falou assim: Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu naquele culto? Eu não senti a tua presença, não senti a tua unção. E ele falou assim: quando eu te chamei, você não me obedeceu. Às vezes a gente vem para a casa de Deus
com uma expectativa, achando que vai acontecer ou isso e aquilo. Só que antes você esquece que você desobedeceu. Quando Deus te chamou, você não ouviu. Você seguiu o teu coração, seguiu o teu ego. Você fez do jeito que você quis. Aí você chega aqui achando que Deus vai falar com você. Não vai, igreja. Não vai. A não ser que você se arrependa. Sabe o que acontece quando Paulo falou com aquela igreja? Não apagueis o Espírito, é o seguinte: não esteja insensível à voz do Espírito Santo. Que não seja um costume religioso você servir a Deus. Isso aqui não é costume religioso. Satanás tenta te distanciar todo o tempo do Senhor. Efésios 5 fala o seguinte: Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Irmãos, quando essa ex-bruxa falou que não chegava perto dos intocáveis, os intocáveis, ela descobriu que eram quem? Os escolhidos de Deus. Outro dia minha filha falou assim, que eu falei com ela: minha filha, você é escolhida. Ela: ah, mãe, todo mundo é escolhido. Eu falei: não. A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Sabe quem são esses poucos? São aqueles que creem. Aqueles que creem têm a chama acesa. Aqueles que creem, quando Satanás tenta tocar, a chama dissipa toda a investida do teu adversário. Aqueles que creem, os sinais acompanham. Aqueles que não creem, não pensam que vão alcançar alguma coisa do Senhor. Talvez você fale assim: nossa, ela é muito braba. E meu pai é tão sorridente, tão feliz, tão alegre. Um dia, quando eu chegar aos meus 80 anos, eu vou ficar assim também, tá? Vou ficar assim. Mas meu pai já recebeu muita chicotada do alto. E sabe o que acontece, igreja? Hoje eu vivo num momento da minha vida que Deus não me dá colher de chá. A igreja não é só você chegar aqui, levantar a mão, viver o sobrenatural, não. A igreja do Senhor precisa renunciar. A igreja do Senhor precisa se arrepender. A igreja do Senhor precisa render-se. Não é só arrependimento. Arrependimento é quando você reconhece o que está errado e você renova a sua mente com um novo parecer, um novo andar, um novo caminhar em Cristo. Porém, quando você se rende, você fala assim: Senhor, minha vida é tua, faz o que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja rendida aos pés dele. Quando em 1 João fala assim: olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus? É aquele que nasceu da água e nasceu do Espírito. Quando você vai lá na Bíblia, você vai lembrar de quem? De Nicodemos, um membro do Sinédrio, um homem importante, fariseu, aquele fariseu raiz, legalista. E ele chegou até Jesus, foi confrontar Jesus, mas ele sabia que pelos sinais que Jesus estava acompanhando, Jesus sabia que vinha de Deus. E Jesus, sem delongas, falou o seguinte: olha aqui, Nicodemos, em verdade vos digo, se você não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Jesus não tem muita, se você for observar, todo mundo na Bíblia que se lamentava, que não sei o que, Jesus já ia ao ponto: se arrependa, se volte para mim, se posicione, faça isso, faça aquilo, porque você precisa aprender quem anda contigo. E o nascer da água, o que seria nascer da água? Seria o batismo nas águas. É quando você tem o entendimento que o Senhor é seu único Salvador, que é o seu único Deus, é a aliança que você tem, é o discernimento da tua decisão, é com Ele que eu vou andar. E o nascer do Espírito. Você já percebeu que tem muita gente que se batiza e você não entende que é por que a pessoa piorou? Quem já viu isso?
Tem gente que se batiza, eu não entendo, ele acabou de se batizar, já está no mundo. Sabe por quê? Só nasceu da água, faltou o Espírito. Quando você nasce do Espírito, igreja, a Bíblia fala assim, ó: aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Quem nasce do Espírito é o quê? Espiritual. É isso que Deus quer trazer para nós. Deus anseia que o povo dele seja espiritual. Quem nasce do Espírito, fala assim: Senhor, toma aqui, passa a guiar os meus passos. Não tem mais lugar para o eu, porque o espiritual não tem os olhos naturais, igreja. O espiritual sabe discernir o que vem do céu e o que não vem. O espiritual se afasta do pecado. O espiritual, ele sabe o que é eterno. O espiritual se guia pela verdade. Mas está cheio de gente achando que é espiritual porque está na igreja, mas não se arrepende, não se posiciona. E eu vou te falar, não estou falando para a igreja de Nova Vida, eu falo da igreja do Senhor, porque durante muito tempo eu achei que eu era espiritual. E não chega nem perto do que eu vivo hoje. E eu não falo de pecado, igreja. Aquele pecado cabeludo que ela fez isso, aquilo. Não! Eu falo de um ego inflado, que acha que está certo, que acha que tem que mandar, que tem que decidir, que tem que tomar o lugar de Deus. Eu tive que nascer do Espírito para poder sentir o Senhor falar comigo. Tem gente que quer viver de migalha, porque acha que só nascer da água é suficiente. Gente, vocês não têm noção o que é nascer do Espírito Santo de Deus. Vocês não têm noção do que é viver no Espírito. Você não tem noção do que é ser espiritual, do que você ter olhos espirituais, do que você olhar as confusões e você vai ver o seguinte: eu não vou me abalar. Eu não vou me abalar, porque eu estou entendendo que Satanás quer roubar o meu alvo. Eu não vou me abalar, porque a minha vida pertence ao Senhor. Eu tenho que ter um olhar do alto. E a igreja está perecendo, a igreja está padecendo, porque está faltando conhecimento. Essa igreja tinha que estar lotada na escola bíblica, igreja. A gente está estudando sobre o Espírito Santo. Você quer que eu te fale o que a gente dá para Satanás, que ele mais gosta? Ignorância espiritual. Sabe por quê? Está cheio de crente que acha que sabe tudo e não precisa estar na escola bíblica. Ah, meu Deus! Quantas vezes eu vim até forçada. Eu falo de mim. Ah, eu quero dormir. Eu estou com sono, domingo, eu quero dormir. Igreja, quando você começa a entrar no sobrenatural do Senhor, quando você começa a experimentar o sobrenatural de Deus, você não deixa a chama apagar, você não deixa a chama apagar. Se você está aqui, é porque você ouviu o Evangelho, você creu e você foi marcado pelo Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Então você tem que ter a noção que é sua responsabilidade manter esta chama acesa. Quando aquela mulher tentava chegar perto dos intocáveis, que depois ela chegou à conclusão que são os escolhidos, sabe o que quer dizer o seguinte? Escolhido? Templo do Espírito Santo, casa do Senhor. Essa casa tem dono. A sua casa tem dono. Uma casa desguarnecida. Entra quem quer, faz o que quer, muda o lugar dos móveis e bota lixo como quer. Mas uma pessoa, um filho que sabe que é escolhido, sabe que foi chamado pelo Senhor, se posiciona e fala: esta casa tem dono.
Por isso que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o inimigo não pode tocar, porque a tua casa tem dono. Você pode falar, minha casa tem dono. Só entra na casa quando você manda o dono embora. Você fala, essa casa é minha, sou eu que mando. A gente não é mais proprietário, igreja. Esse templo não é mais meu. E sabe o que acontece? Quando eu tento roubar o lugar do proprietário, Deus começa a apertar. Aí às vezes tem coisas que a gente tem que passar para você entender o que Deus está tentando te falar. Essa casa tem dono. É igual aquele ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Deixa o Espírito Santo sair da tua vida, para você ver. Aí sabe o que vai acontecer? Os invasores começam a chegar na sua casa e você não tem força de combater. Aí a luta chega na tua vida e você perde a luta, sem ao menos tentar. Tem gente que já desiste antes. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, tudo que está associado a essa casa, é Ele que guerreia. É Ele que toma a frente. Deus quer homens espirituais. Eu quero falar um pouquinho de Jacó para você. Todo mundo sabe a história de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Teve seu irmão gêmeo, Esaú, e ele era um enganador. Ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. Seu irmão, um dia de caça, estava com muita fome. Ele astutamente chegou. O irmão pediu um prato de lentilha. O irmão falou assim: só se você me vender a sua primogenitura, a sua bênção da primogenitura, o seu direito de primogênito. E ele falou assim: de que me vale, né? Se eu posso morrer de fome, de que me vale esse direito se eu posso morrer de fome? Eu estou cansado. E ele foi e roubou a bênção dele. Não satisfeito, chegou o tempo que o pai, Isaac, estava já pronto para o Senhor levar, já tinha acabado o tempo, estava acabando o tempo dele. Ele falou assim com Esaú: prepara uma caça para mim, e depois prepara essa caça para que eu possa lhe abençoar com as bênçãos do primogênito. A mãe, astutamente, ouviu e falou assim: Jacó, pega lá 2 cabritos, vou preparar e você que vai receber essa herança. Uma predileção de irmãos, né? De filhos. E Jacó foi lá, preparou o cabrito. Melhor, a mãe preparou, Jacó levou para o pai. O pai a princípio achou que não fosse Jacó, mas a mãe preparou tudo bonitinho. E quando o pai foi e deu a bênção. Só que tem uma parte que me chamou a atenção. O Jacó foi tão enganador que o pai chegou e falou assim: como é que você conseguiu essa caça tão rápido? Jacó, em nome de Deus, falou assim: porque o Senhor sabia do propósito, então ele fez chegar a mim. Ou seja, ele se fez passar por Deus para falar com seu pai. Só que os meios que Jacó conseguiu essa bênção foram meios ilícitos. E existe uma colheita quando alguém planta uma semente. Independente da semente, sempre vai existir uma colheita. Seu irmão chegando, viu que Jacó já tinha roubado seu direito, falou o seguinte: olha, depois que meu pai morrer, por respeito a ele, eu vou matar Jacó. A mãe, ouvindo, falou o seguinte: Jacó, foge. Jacó fugiu, se despediu e foi procurar a família da sua mãe, e lá ele se apaixonou. Se apaixonou por Raquel, depois foi dado Lia no lugar, enfim, resumindo essa história, 20 anos de sofrimento. 20 anos de sofrimento por algo que ele plantou.
Só que é o seguinte, chegou um tempo que Deus falou o seguinte: volta Jacó para sua terra. E ali Jacó teve o maior desafio da vida dele. Para começar, reencontrar seu irmão, enfrentar seu passado, enfrentar seu Jacó interior. Na verdade, foram 20 anos de sofrimento, 20 anos que o Senhor moldou o caráter de Jacó. Tem uma passagem que fala assim, olha: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, vai orar ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Porque vai ter momentos que Deus só quer falar com você. Às vezes a gente acha, vamos fazer um culto em casa? Amém, faça. A tua casa é casa de oração. Mas vai ter momentos que Deus quer só falar com você. E um dos grandes impedimentos é que a gente não tem mais tempo para isso. Se eu perguntar assim: ô irmão, qual é o propósito da tua vida? Eu tenho tanta coisa, eu penso em tanta coisa. A gente não consegue mais focar. A gente está tão distraído que a gente se esquece do principal. Eu te pergunto: é a sua casa o seu problema? É o seu filho? É a sua filha? É o seu marido? É a sua esposa? Qual é o seu problema? Aí o Senhor fala assim: olha, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Deus quer tratar com a igreja dele. Foca no céu, que Ele cuida do resto. As pessoas estão esquecendo que nem quarta-feira teve aqui o pastor, o testemunho, que ele falou muito pouco, mas é um testemunho muito impactante. O nosso Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Só que teve um momento que Jacó, retornando com a sua família, ele estava só. É o que eu falo: Deus quer um momento a sós com você. Só você e Deus. Porque nesse momento que você tiver com o seu Deus, é que Ele vai transformar a tua alma, o teu coração. Tem momentos que Ele quer falar só com você. E você precisa dar esse tempo para que Ele possa ministrar na tua vida. Assim como Ele fez na vida de Jacó. Foi exatamente no momento que Jacó já estava com a sua família, dividiu em 2 grupos, porque foi reencontrar o seu irmão e achou o quê? Bom, se um grupo ele atacar, tem chance do outro fugir, isso, aquilo. Mas ele foi. Mas ele estava enfrentando um desafio. E naquele retorno dele, ele estava só. Teve um momento que ele estava só. Provavelmente foi falar com o Senhor. Ali a palavra do Senhor fala o seguinte: que ele lutou com o homem até o dia amanhecer. Gênesis 32, 24. Ficando ele só, lutava com o homem até o romper do dia. Só que Jacó não sabia com quem ele estava lutando inicialmente. Ele estava lutando com o homem. Ele não sabia. Porém, a palavra do Senhor fala: quando este homem lhe tocou na coxa, deslocou do seu quadril, os seus olhos lhe abriram. Foram abertos. E ele percebeu o seguinte: esse homem não é natural. Que homem é esse que apenas com um gesto consegue ser tão preciso? Aqui a Bíblia não fala que ele lutou e Jacó tentando tirar o braço dele, não. A Bíblia fala que ele apenas tocou no quadril de Jacó. Só que quando esse homem tocou, feriu
Foi exatamente para que ele pudesse perceber algo muito importante. Às vezes Deus usa coisas naturais para que você possa mergulhar na espiritual. Às vezes Deus usa coisas no físico para tratar a tua alma. A gente não pensa que aquele momento que Jacó teve a sua coxa deslocada foi um momento sem dor. Quem teve algum membro do seu corpo deslocado sabe a dor que é. Mas sabe o que ele fez? Agora que eu não vou te largar, porque eu não vou te soltar até o Senhor me abençoar. Jacó ali estava lutando, sabe o que? Eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser outro, eu quero uma nova identidade. O ex-Jacó, o velho Jacó tem que morrer. E o Senhor tocou no meio da dor, ele conseguiu ver que ele nunca esteve sozinho. Na verdade, Jacó saiu daquela luta manco. E na cultura hebraica, igreja, fala o seguinte. Cadê? Fala assim, que você ser manco é sinal de fraqueza, debilidade, você não serve para nada. Só que Jacó saiu daquele encontro transformado, manco de ego, manco, porém rendido, manco, porém transformado, manco, porém regenerado. Foi assim que Jacó chegou. Então eu vou te falar o que o Senhor falou no meu coração. Agora a parte que o Senhor começou a falar. E ele falou o seguinte: a tua dor, presta atenção, a marca que você carrega, não importa se é algo passado, não importa se você está passando, não importa se foi recente, a tua marca é sinal do amor de Deus pela tua vida, porque é sinal que o Senhor está transformando o teu interior. É isso que o Senhor está falando. É isso, não importa se você está machucado, não importa se você está feridento. Pensa o seguinte, igreja: o Senhor só marca aquele que Ele quer chamar. O Senhor transformou o caráter de um homem usurpador, um homem enganador, mas foi necessário no meio da dor que ele pudesse ver: opa, Jesus, Deus sempre esteve comigo. Porque Deus não se manifestou na luta, Deus se manifestou na dor de Jacó. Então, igreja, quando alguém fala assim, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, acorda em nome de Jesus. É Deus te transformando. Deus está te transformando. Deus quer manter tua chama acesa. Irmãos, vamos ser espirituais. O homem natural se lamenta todo o tempo, porque não entende o que essa marca que o Senhor quer trazer na tua vida, o que essa marca tem que gerar na tua vida. A marca é para gerar transformação. A igreja está cheia de Jacó. Você acredita nisso? Não fica triste, igreja. A igreja do Senhor está cheia de Jacó. Quando o Senhor, Jacó saiu daquela luta mancando, é como se o Senhor falasse assim para ele: olha, Jacó, você não vai mais andar com a sua força, você não vai mais andar com o seu próprio entendimento, com a sua estratégia humana, sua astúcia, seu controle. Esse era o antigo Jacó. Porque o Israel, esse é o seu novo nome, vai depender da minha presença. Eu tenho certeza que muitos aqui têm marcas na alma, feridas na alma. Mas eu vou te perguntar, igreja, você não está aqui? Você acha que você está aqui porque você é forte?
Você acha que você está aqui porque você é sagaz, você conseguiu resolver as coisas? Ou melhor, ou talvez você olhe para o teu passado, você pensa assim, como é que ela pode falar alguma coisa? Ela não sabe o que eu passei. Ela não sabe a marca que eu carrego. Ela não sabe como dói. Eu sei de uma coisa, você está aqui. Se você está aqui, não é você. É porque o Espírito Santo te impulsionou e tem cuidado da tua vida. Se você tivesse morrido na guerra, você não estaria aqui para contar a história. Então não é você. Não é o seu lado forte. Você não é Sansão. Porque até Sansão, para ter força, foi o Espírito Santo que se apossou dele. Se você está de pé, é porque o Espírito Santo tem cuidado da tua vida. Não pense que é por tua força. Então glorifica a Deus pelas marcas que você carrega. Porque quando você olha para o teu passado, você vai ver que você não é mais a mesma pessoa. Tem coisas em mim que, se forem tocadas, minha carne treme. Só que Deus tem um processo com cada um aqui, de acordo com a estatura de cada um. Só que a gente tem algo em comum, porque depois da luta, o que vem? Vem a dor. E a dor é algo em comum. Tem uma hora que a nossa alma geme tanto, nossa carne treme tanto, a gente grita de pavor, de acordar e falar, Senhor, o que eu estou fazendo dessa vida? Vontade até de perder a vida, porque você não vê nada acontecendo. Agora, por que você não começa a entender que é nessa luta que você está? É o processo que o Senhor separou para você passar. Para que você entenda, vai ter momentos que o Senhor vai ter que tocar na tua coxa, naquilo que é muito importante para você. Quando eu falo que essa igreja a igreja do Senhor está cheia de Jacó, você sabe o que significa Jacó, igreja? Suplantador, enganador. Literalmente falando o seguinte, Jacó segurou o calcanhar de Esaú para que ele pudesse sair na frente dele. E está cheio de Jacó, sabe? Porque tem gente segurando o calcanhar do Espírito Santo, querendo tomar o lugar dele. Enquanto você deixar o seu eu tomar conta, saiba que você é Jacó. Deus não quer Jacó na igreja dele. Deus quer Israel. E Jacó é o antigo eu. A gente, todos nós, precisamos matar o nosso Jacó. O nosso Jacó é a nossa carne. E quer dizer o seguinte, deixa que eu resolvo, porque tem que ser do meu jeito, porque eu que sei, você não sabe nada. Igreja, a gente não sabe nada, porque a gente não anda na direção do mundo, a gente anda na contramão, a gente é o oposto. Por isso que, se você não for espiritual, você não vence a guerra da tua carne com o teu espírito. Por isso que é necessário, tira o Jacó do teu coração. Chega de ficar segurando o calcanhar do Espírito Santo. Deixa ele tomar conta da tua vida. Deixa ele dar a direção da tua vida. Tem gente batendo a cabeça porque não está entendendo. E vem aqui glorificar a Deus. Vai glorificar nas igrejas. Aí acha que é. Levanta a mão. Ah, Senhor, toma minha vida, toma isso, toma aquilo. Aí chega em casa, ninguém conhece, deixou de ser serva há muito tempo. Ah, Senhor, grande é o teu nome. Semeio mal entre os irmãos. Ah, Senhor, como eu te amo, como eu te adoro. Aí chega em casa, trai a esposa,
se ajoelha, chora, se emociona, presa ao pecado de pornografia. Não pense, igreja, Deus não recebe honra de gente assim. O mesmo que você é aqui, seja em qualquer lugar. Seja um com Ele, para que Ele seja um com você. Não apague a chama do Espírito Santo. Aí você fala assim, então quer dizer o seguinte, marcas são sinais de transformação. Glória a Deus. Exatamente naquele val de Jaboque, Jacó chegou ali tão cheio de si, mas ele escondia medo, culpa, passado, acusação. E ali ele saiu completamente transformado. E saiu manco. A princípio, na cultura hebraica, um derrotado, um separado, um afastado, fora da sociedade. Mas Jacó sabia que aquela marca, aquela dor, era sinal que Deus estava com ele. Aí Eclesiastes fala assim, 9:4, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Jó 14:7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Salmo 146:5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Deus não quer homens naturais. Deus não quer homens naturais no corpo dele. Deus quer homens espirituais. Em Gênesis 32:27 fala assim, depois daquela luta, fala assim, perguntou-lhe, pois, como te chamas? O Senhor, porque depois ele viu que era o Senhor. Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem as estratégias dele, igreja. Deus tem as estratégias dele. É difícil a gente olhar para o irmão e falar assim, o que ele está passando não chega nem perto do que eu estou passando. Cada um de nós temos um propósito. Deus chama cada um de nós para um propósito. E o Senhor falou muito ao meu coração, porque às vezes o Jacó quer voltar na minha vida também. O Jacó quer tomar a frente. O Jacó quer falar assim, Espírito Santo, deixa que eu resolvo. Vai ser do meu jeito. Mas não claramente assim, né? Porque na verdade, igreja, a gente não fala assim para o Senhor. A gente faz. Você decide fazer alguma coisa, você abre mão de alguma coisa, você toma a frente em um relacionamento sem perguntar ao Senhor se é da vontade dele. Uma vez eu conheci uma irmã, lá na Austrália até, uma baiana, do Maranhão. E ela chegou e falou assim, eu fiz muito errado, eu era uma menina nova, mas eu já conheci o Senhor. Eu aceitei casar com aquele homem português, mais velho, mas tinha dinheiro. E aquela mulher sofreu. Não tome decisões. Não tome a frente do Espírito Santo. Não deixa Jacó prevalecer na tua vida. Deus tem uma vida em abundância. Quando o Senhor fala que na minha presença há plenitude de alegria. O que você entende disso, igreja? Às vezes tem gente que se alimenta de uma noite, que vai curtir, que bebe, que sai, que curte pra caramba. Eu vou te falar que o meu passado é assim, que olha assim e pensa, eu casei com anjinho. Eu falei, gente, Deus colocou massa para me salvar, literalmente. Quantas vezes eu saí e eu falo assim para minha filha, se você soubesse que hoje eu não troco um segundo com Deus por nada do que eu passei, não vale a pena. Tudo que eu passei
Quando eu olho para o Senhor, eu falo, Senhor, como eu deixei de experimentar. Como eu deixei de viver essa vida que o Senhor tem separado para mim. Sabe assim, acho que eu já dividi, eu vou falar mais uma vez, e acho que o Alu também, né? É tão bom quando você se torna espiritual. Porque o Senhor, Ele começa a responder aos teus questionamentos. E Deus fez isso comigo quando eu tive um questionamento horrível. Eu estava sentada aqui, o Senhor começou a sussurrar no meu ouvido e falar, blá, 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 blá. Eu falei, gente, sou eu. Eu falei, não, falei, não, sou eu. Eu falei, irmã, me dá um papel. E comecei a anotar tudo que o Senhor falava para mim. Gente, vocês têm noção do que é isso? Você tem um Deus que é real. As pessoas pensam, quando eu estou falando da EBD, que a gente está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo é tão real na nossa vida. Ele fala com você, ele se entristece, ele sente ciúme, ele quer a tua atenção. E o que você faz? Não, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que estar na tua presença. Dá licença que meu celular é mais importante. Dá licença que o meu trabalho é mais importante. Aí começa a vir a luta e você não entende porque você não consegue combater. Você não combate porque você se tornou um homem natural. Você não combate porque a chama já se apagou. Mas você tem sorte, porque o Espírito Santo não sai de você. O Espírito Santo está só aguardando a chama ser acesa de novo. E é isso que o Senhor fala. O Senhor fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que o Senhor fala. A Bíblia fala que um coração contrito, compungido, o Senhor não rejeita. O Senhor está te chamando para você chegar aqui no altar e começar a tirar roupa, isso, aquilo, né? Vai tirando as camadas, tira a maquiagem, tira o casaco, isso aqui. Se despojar, se despoja na presença de Deus. Quando o Senhor te chama para você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo ao teu coração, igreja, Deus quer o teu coração. Você quer viver algo novo em Deus? Jacó lutou para viver algo novo em Deus. A Bíblia fala que ele lutou até amanhã, até o dia amanhecer. Sabe o que quer dizer isso? Perseverou. Ele foi perseverante. Ele falou assim: Senhor, eu quero uma nova história. Eu não quero mais viver com o meu passado. Eu não quero carregar a culpa de ter enganado meu pai, de ter enganado meu irmão, de ter roubado a bênção. Senhor, eu quero uma nova história. Porque o Espírito Santo precisa habitar em casas que são santas. O Senhor quer habitar dentro de nós, mas esta casa não pode estar de qualquer jeito. Eu não posso oferecer para o meu Deus qualquer casa. Naquela época, na antiga aliança, o Espírito Santo ainda não habitava no homem, por isso que Jacó foi necessário lutar com aquele homem. Aquela luta exterior representava uma batalha no interior de Jacó. Só que hoje você luta contra a sua carne todos os dias, porque o Espírito Santo, ele está querendo o espaço da sua casa. Ele quer legalidade, ele quer autoridade, ele quer autonomia, ele quer espaço, ele quer tirar o lixo. Essa é a diferença. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. A igreja tem que reagir. A igreja precisa reagir. Reage, igreja. Seja espiritual. Enquanto você for homem natural. Enquanto você for homem natural, Satanás vai começar a colocar as pedrinhas, entulhar os teus poços. Aí você vai falar: mas eu consegui isso e tal. Está vivendo de migalha. Não viva de migalha. A vida em Deus é abundância.
A vida em Deus é plenitude de alegria. Não é uma noite, não é uma tarde, não é uma manhã. A vida em Deus é plenitude em qualquer lugar. É no meio do deserto você ter fonte. É no meio do deserto você sentir fome. O Senhor te dá maná do céu sem você pedir. No meio do deserto o Senhor está com você. Isso é viver plenitude de alegria. Não tem tempo ruim com o Senhor. Porque ainda que você passe pelo deserto, ainda que doa, você sabe que Ele está com você. Deus quer te mostrar o seguinte: está doendo, eu estou te mudando. Está apertando, eu estou te regenerando. Eu quero que você experimente o que eu tenho para você, filho. O Senhor repreende aquele que Ele ama. Sabe, às vezes a gente sente aquele incômodo no nosso coração, que fala assim: não faz isso. Você fala: eu vou fazer. E você fala, e parece que é o Senhor falando assim: isso está certo? É da luta da carne contra o Espírito. O Espírito Santo falou o seguinte: não faz, deixa eu tomar o lugar, deixa eu tomar a frente. Seja um comigo, seja espiritual, nasça do meu espírito, deixa que eu conduza os seus passos. Deixa que eu te leve a águas tranquilas. Deixa que eu tire você do deserto. Deixa que eu te dê um lugar de aconchego. Sabe com o monte? Eu estou ali. Sabe o socorro bem presente? Eu vou ser na tua vida. Eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Eu tenho escutado o teu coração. O teu coração é o que eu quero. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero que você faça isso, aquilo. Eu só quero o teu coração. Se renda. Saia do teu conforto, para que você viva o melhor de Deus. Reaja, igreja. É esse o recado que o Senhor tem para essa igreja. Eu quero que você fique à vontade no seu lugar. Se você quiser ficar de joelho, você fica. Se você quiser ficar em pé, fica. Nós vamos estar aqui orando, louvando, porque eu creio que neste lugar homens serão levantados com uma nova história. Deus tem uma nova história para a sua vida. O homem natural hoje vai cair neste lugar, e os teus olhos serão olhos espirituais. E você vai poder contemplar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia. Eu quero que você fique no seu lugar ou você levante, tanto faz. Mas agora é o momento que você vai se render. Não é só se arrepender. Se render e falar como Jacó: a minha vida é tua. A minha vida é tua, Senhor. A dor que eu estou passando, eu estou entendendo o propósito. Eu quero viver a tua promessa. Eu quero viver bênçãos espirituais. Nada disso natural me satisfaz. Tudo isso aqui passa, mas a tua presença é eterna, Senhor. Eu quero a tua presença. Começa a falar com Deus: eu quero a tua presença, porque a minha casa é tua, Senhor. Eu não quero mais ser Jacó. Eu não quero mais ser Jacó. Eu quero ser Israel, príncipe de Deus, que prevalece com Deus. Senhor, vai tomando as nossas vidas nessa noite. Toma o nosso coração, Senhor. Senhor, que a tua igreja esteja com os olhos atentos para entender o teu mover, aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor Jesus amado, santo é o teu nome, grandes são os teus planos, e nós somos tão limitados, Senhor, porque não entendemos o teu agir. Mas nessa noite eu te peço que o homem natural caia por terra neste lugar, e o Senhor levante guerreiros, homens espirituais, que vejam o céu, que contemplem o céu, que não aceitem qualquer coisa, que saibam discernir
discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, Senhor. Abre a nossa visão, nos fortalece, nos vivifica, Jesus amado. Eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando, Jesus. Mas o homem espiritual vai estar nascendo nessa noite. O homem espiritual vai estar nascendo nessa noite. E você não será mais o mesmo, aleluia. Deus quer levantar homens e mulheres espirituais neste lugar. Deus não te chamou para você ficar perecendo. Deus não te chamou para você ficar padecendo. Deus não te chamou para você ficar sofrendo. Deus não te chamou para ser um derrotado. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer te levantar, Deus quer te levantar e dizer: igreja minha amada, eu dei minha vida por ti. Minha amada, volta a se apaixonar, não deixe que a chama se apague. Minha amada igreja, como eu amo você. Oh Jesus, santo, santo é teu nome. Se você quiser continuar ajoelhado, continua, nós vamos louvar. Fica do jeito que você quiser. Deixa que o Espírito Santo comece a trabalhar no teu coração, para que a tua história possa mudar nessa noite. Aleluia.